I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e no vídeo de hoje irei compartilhar algumas dicas sobre compra de carros usados seminovos. Para ser mais específico, a parte burocrática, anúncios, documentações, transferências, golpes. Vou aproveitar que eu passei por essa experiência recentemente, para ser mais específico, na semana passada, então todas essas informações estão frescas em minha cabeça ainda. Bem, e se você está chegando agora no canal e seu intuito principal é obter informações sobre a parte de documentação e transferência junto ao Detran, vou deixar no primeiro comentário fixado o minuto exato em que eu começarei a abordar esse tema nesse vídeo. Certo? No mais, aquele bom e velho bate-papo entre amigos, né? Vou tentar compartilhar um pouquinho das coisas que eu tenho conhecimento, algumas dicas, que eu sei que muitas das vezes pessoas que não têm um relacionamento assim tão próximo a outras pessoas que estão acostumadas a fazerem isso, acabam sentindo falta e uma certa dificuldade de obter essas informações que para alguns são simples e para outros são uma baita dor de cabeça. Então, começando na pesquisa dos carros, hoje temos uma baita facilidade de termos. Eu particularmente curto as três principais plataformas. A que começa com M, a que começa com O e a que começa com W. Acho que vocês provavelmente já saibam quais são essas plataformas. Uma dica que eu posso compartilhar nesse início de pesquisa: primeiro, defina qual carro você está buscando, categoria, SUV, hatch, sedã, esportivo, lasanhas, faixa de preço, 25 mil, 50 mil, 75 mil, 100 mil, 200 mil reais, opcionais. Qual é a proposta do carro? O que você está buscando nessa faixa de preço, nessa categoria? Inclusive, depois irei gravar outros vídeos específicos para nós adentrarmos aí nesse assunto, compartilharmos boas sugestões de carros em determinadas categorias, faixas de preços. O que eu me aproveitei muito nessas plataformas, os filtros. Cara, filtros de localidade, estados, municípios, cidades, preços, anos, modelos, opcionais principalmente. Eu coloquei ali, na maioria das pesquisas, ar-condicionado e direção elétrica. Isso você já reduz uma boa quantidade de anúncios. Uma dica, pessoal: sempre fiquem atentos ao valor médio do mercado nesse carro que você provavelmente estará pesquisando. Se baseie ali pelos outros anúncios e também pela tabela FIPE. O que eu vi muito mesmo, por exemplo, a FIPE e a média dos anúncios ali, 25 mil reais, 24.500 reais. Muitas das vezes o mesmo carro, muito mais conservado, bonitão, com roda de liga, todo alinhado, sem risco algum, interna perfeita, anunciado por um preço muito abaixo, cara. 15 mil reais, 17 mil reais, 19 mil reais, é só a partir do princípio. Você tem um carro que custa 25 mil reais a FIPE, você irá vender por algum motivo aleatório assim, claro, exceto em exceções, né, de doença ou que você precise levantar o dinheiro de forma muito urgente, você irá vender esse carro por, sei lá, 17 mil reais? Muito conservado? É difícil, né? Então, é muito comum, infelizmente, achar esses anúncios com os preços muito abaixo e carros em perfeitos estados aí de conservação. Certo? Então, dada essa parte,
Se interessou por algum carro? Aquela dica, né, que eu sempre compartilho. Eu sei que é um momento que a ansiedade e o entusiasmo fica atacado, né? Muitas das vezes o primeiro carro, ou se você curte muito carro, fica muito, realmente muito empolgado. Mas tente separar alguns carros para ver pessoalmente. Eu sei, Felipe, chegou em um determinado ponto que já estava estressado, não aguentava mais olhar anúncio, basicamente. Eu garimpei todas as plataformas, conversar com os vendedores e outra, olhar carros pessoalmente. É chato demais, porque, primeiro, bater a agenda, o lado da desconfiança. Tanto o vendedor quanto o comprador fica com aquele receio. E aí, será que é golpe? Será que o vendedor é um pilantra? Será que o comprador é um pilantra? Infelizmente, aqui em São Paulo, é algo bem comum de acontecer. Então, aquela dica básica. Sempre deixe avisado alguém onde você está indo, o que você foi fazer. Tente ir com alguém, marque em locais públicos, estacionamentos aí de supermercados, shoppings, atacados, próximos aí a delegacias, porque querendo ou não, infelizmente tem que se precaver, e mesmo assim tomando todas essas medidas, muitas das vezes a gente ouve uma história ali, outra história de amigo, de conhecido, de familiares, que infelizmente aconteceu algo nesse sentido, certo? Ainda mais hoje na era do Pix, então muita atenção, pelo amor de Deus, nesse sentido. Agendou? Vá ver alguns carros. E aí, curtiu? Não curtiu? Aquela dica básica quando você vai analisar o carro, pelo menos o que eu sempre observo, foto. É o primeiro filtro que eu observo, né? E aí? Aparentemente aqui, carro usado, cara, sempre terá detalhe. Então, não se apegue muito, tem um ovinho na porta, o para-choque tá com uma cor um pouco diferente. Ainda mais dependendo do valor e do ano do carro. Claro que não se compara, por exemplo, eu que adquiri o Punto 2008, o valor que eu paguei estava abaixo por conta justamente de alguns detalhes de funilaria. Da mesma forma que eu comentei isso, quero um carro mais premium, sei lá, um Mini Cooper S 2020. Você define um pouco o nível de exigência a depender do carro, do valor e também da sua questão pessoal, né? Nesse ponto, eu olhei 3 carros. Eu separei a princípio Clio, Corsa C e Punto. Olhei alguns e de Punto olhei 3. Cara, todos com detalhes para fazer, todos com detalhes de estética, todos. O que eu mais gostei foi o que me agradou na questão de conjunto mecânico e conjunto de transmissão, ar-condicionado. Então, pelo preço, fala, vou investir mais uma grana, isso daqui vai ser um bom negócio para mim. Então, aquela dica básica, um panorama geral no carro, alinhamentos, coluna, porta, ver se abre, fecha, se as portas, o vinco entre as portas estão ok, alinhados, paralamas, frente do carro. Tente captar um pouquinho da coloração do capô por baixo ali da frente, traseira, aquela parte da caixa de roda, se não tem nenhuma solda diferente, estranha, se todo a parte de calafetação, né, tá tudo certinha, bonitinha. Carro com ar-condicionado, ligue o ar-condicionado, veja se está funcionando, porque o que eu vi de anúncio, tem ar-condicionado. Fui testar alguns, não está funcionando. Eu acho que é só uma carguinha. E aí, será que é só uma carguinha realmente? Então, são essas coisinhas. Curtiu o carro? Aí vem a outra parte. Pessoal, sempre fiquem de olho em questão de documentação. Uma dica básica que eu posso compartilhar com vocês. Viu o carro? Viu a placa? Tira uma foto da placa. Tem um site que se chama De Olho no Carro. Eu usei esse site, porque realmente, caso você não queira investir em um laudo cautelar,
é um bom negócio, porque se eu não me engano a consulta é R$ 59, inclusive tem o cupom de desconto LIPEX, que eu vou deixar na tela e também na descrição do vídeo, aí caso alguém queira utilizar. E com a placa, basicamente, você consegue fazer uma consulta quase completa. É completa, na verdade. Basicamente, ele irá puxar questão de multas, IPVA, passagem por leilão, roubo, furto, alguma questão de recall, essas informações mais essenciais, né? E em paralelo, que eu super indico para vocês, tentem fazer pesquisas também na questão da documentação da pessoa, do proprietário, porque tem muita coisa que você acaba se prejudicando às vezes por uma negligência, sendo sincero. Um exemplo que aconteceu recentemente, para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou advogado, tenho escritório, não é uma área que eu atuo 100%, mas quando aparecem alguns conhecidos, amigos pedindo ajuda, eu acabo dando um help. Um conhecido adquiriu um carro, beleza, certinho. O que aconteceu? Ele não fez a pesquisa das certidões nos tribunais, certidões cíveis, trabalhistas, comprou o carro, fez o TED, tal. Ele ficou desempregado na época e não conseguiu fazer a transferência dentro do período de 30 dias. Esperou aí mais ou menos uns 2, 3 meses. No momento que ele foi transferir, várias restrições Renajude ligadas a processos cíveis, trabalhistas. Aí entra naquela questão. E aí? Será que é uma fraude à execução? Será que a pessoa sabia, não sabia, um terceiro de boa fé? Basicamente você terá custo extra com advogado, custo para manutenção do processo, ter todo aquele desgaste, vai ficar com o carro bloqueado por um tempão, porque infelizmente o judiciário não é pastelaria, demora e demora muito, muito mesmo. E basicamente agora ele teve que entrar com 7 embargos de terceiro, mostrando a sua boa fé, que no momento que ele fez o TED ainda não tinha nenhum processo na fase de execução, blá blá blá. Então é super importante que vocês façam isso. Uma outra coisa um pouco chata e que às vezes as pessoas acabam negligenciando, contratinho. Um contrato de gaveta ali. Aproveite o dia que você for no tabelionato de notas, no cartório, reconhece a firma ali, né, nesse contrato também, porque parece besta enquanto você não precisa. Um outro exemplo, até de um amigo meu, o que ele fez? Comprou o carro, e aí? Zero multa, não custou nada, tudo certo. O cara confirmou, não tem nenhuma multa. Só que o que aconteceu? Depois de 6 meses com o carro, R$7.000 em multa. O cara fez uma mutreta, entrou com recurso em todas para postergar, tirar do sistema, tal. Multa de arrancada brusca, farol vermelho, que são relativamente altas, né? E muitas das vezes quando você tem um contratinho, porque basicamente quando você compra o carro tem duas possibilidades. Você quer um carro sem multa, sem ônus algum, você está ciente disso. O cara às vezes, tem uma multinha, vou quitar e vou transferir para você já com os débitos totalmente quitados. Ou você compra o carro e fala, beleza, jogo no peito aqui e vou assumir esses custos extras, essas multas. E aí? Qual que foi o combinado sem o contrato? Então é importante que você tenha um contrato justamente para falar, eu, fulano, tal, estou adquirindo esse carro, placa tal, chassi tal, Renavan tal, até o presente momento livre, desembaraçado de quaisquer ônus, tudo que for dessa data de hoje para trás, o vendedor irá assumir as responsabilidades. É aquilo, por mais que aconteça algo e tenha uma briguinha,
você tem um contrato ali dando uma base, né, para você pedir posteriormente no judiciário resolver esse problema e muitas das vezes conseguir com que a pessoa arque o que ela pode ter conhecimento ou às vezes realmente não tenha conhecimento. Então é importante que você faça um contrato tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando, porque acabei de pegar o carro, vou ali e sem querer, sei lá, passei, atropelei alguma pessoa, bati em algum carro. Então é muito bom que vocês façam um contrato. No Google existem diversos modelos. Entretanto, caso alguém queira um modelo um pouco mais completo, eu vou deixar um na descrição que a gente costuma usar na advocacia, um pouco mais completão, com valor simbólico aí, eu vou deixar na descrição. Então, se alguém tiver interesse, basta clicar e adquirir. Beleza? Bem, vamos ao próximo passo. Curtiu o carro, negociou o valor, checou todas essas informações, não tem multas, débitos, não tem embaraço, bloqueio administrativo, não tem bloqueio judicial, sorriso de orelha a orelha. E aí, como que eu faço? Nunca passei dessa parte. Bem, basicamente é o seguinte: negociou com a pessoa, você vai agendar um encontro aí com a pessoa no cartório. É tabelionato de notas, tabelionato de protestos e títulos. Joguem aí no Google que vocês encontrarão diversos tabelionato de notas e protestos. Então vocês basicamente precisarão ir, e tanto faz, um próximo à residência, o próximo do trabalho, não tem regra alguma nesse sentido. Você encontrará lá com o vendedor. Ele precisará levar o CRV, uma observação. CRV emitidos até 31/12/2020 ainda são aqueles do papel verdinho, o documento físico. Então, caso a última negociação, a última compra desse carro tenha sido feita antes dessa data, então o documento será físico, ele precisará levar esse documento verde. Caso seja a partir do dia 4/1/2021, aí o CRV ele se tornou digital. Entretanto, você tem que imprimir no estilo daquela folha branquinha do CRLV com o hífen E, né, que é o eletrônico. Agora é bem parecido, só que lá terá um campo para preencher os dados do comprador e a assinatura do vendedor. Então, fique de olho e preste atenção nessa questão. Sempre pergunte ao vendedor se ele tem esse documento, o CRV, se é o físico ou se é o digital. Então, quando você chegarem no tabelionato, vai ter a questão da transferência. Hoje, com o Pix, você tem uma certa facilidade. Entretanto, aqui fica um outro ponto de atenção. Se você não está acostumado a movimentar valores mais altos, tente já conversar com o seu gerente, deixar pré-liberado no aplicativo do banco, porque isso daí é um estresse, um constrangimento. Você chegar, tentar fazer a transferência. Hoje o TED está ficando até em desuso, né? Mas tentar fazer o Pix e aparecer lá limite excedido. Aí a pessoa, o vendedor começa a desconfiar, aí você começa a ficar estressado. Então sempre tente deixar pré-aprovado ou uma agência bancária esquematizada ali próximo do tabelionato. Certo? Então você foi lá, preencheu seus dados. Atenção, o que eu recomendo: escreva em um bloco de notas, no WhatsApp ou até mesmo de forma impressa. Dê todos os seus dados à pessoa, ao vendedor, para que ele acompanhe mesmo, leia bonitinho e não tenha o risco de rasurar, porque depois é uma baita dor de cabeça também. Então eu sempre recomendo que deixe um bloquinho de notas, envie no celular da pessoa todos os seus dados de forma mastigada. Então, tudo preenchido, assinado bonitinho, vai reconhecer a firma por autenticidade, não semelhança. A autenticidade, o custo é um pouquinho maior. Caso você não tenha a firma aberta nesse tabelionato, você consegue abrir na hora, as duas pessoas, rapidinho,
sem estresse algum. Aproveite também para reconhecer firma desse contratinho aí que vocês fizeram, porque é uma segurança a mais. Feito isso, feito a transferência, o Pix, o Money, né? E assinado, reconhecido firma, bonitinho. Primeira parte finalizada. O próprio tabelionato hoje faz a comunicação de venda, então muito provavelmente vocês receberão depois de alguns minutinhos, algumas horinhas, uma notificação no aplicativo do Detran informando que tem uma comunicação de venda. Agora vamos à outra parte. Você já está com o carro. Primeiro ponto, laudo de transferência de propriedade. Então você irá verificar onde tem ECV, esses lugares que fazem a transferência, os laudos de transferência próximo da sua residência ou do trabalho. Uma dica básica, antes de levar o carro, verifique o básico. Até conversei com um rapaz lá, o vistoriador, e perguntei quais são os itens que eles costumam checar nessa vistoria, porque ela não é tão rígida, por exemplo, quando comparada com aquela que eu levei do Inmetro, né? Basicamente, pneus, tem ali o suco, né? A carne para uma rodagem segura, os itens de segurança, então, faróis, iluminação geral, farol, lanterna, pisca, seta, luz de ré, numeração dos vidros. Então é uma coisa que até volta quando vocês forem fazer aquela primeira geral, né, olhada no carro. Sempre verifiquem chassi. Por exemplo, cada carro tem um esquema. Então joguem no Google onde fica o chassi do Punto 2008, onde fica a numeração do motor do Corsa 2014, onde fica a numeração do para-brisas do Peugeot 208. Então essas coisinhas facilitam bastante a você não ficar perdendo muito tempo na hora. Então, cheque todos os vidros, se irá bater a numeração, traseiro, os dos passageiros, do motorista, para-brisas, numeração do motor, chassi. Então isso é muito importante. Dado esses itens aí, você leva para fazer o laudo de transferência. Aprovado, você basicamente dará a entrada no Detran para fazer a transferência da propriedade. Então, pelo menos aqui no de São Paulo, você tem basicamente o agendamento presencial ou de forma online. Eu fiz de forma online, então basicamente eu cliquei lá, preenchi os dados, placa do veículo, aquelas informações que eles solicitam, mandei o CRV, mandei CNH e comprovante de endereço. 2 dias depois, eles recebi o e-mail com a transferência tudo bonitinho, já com meu nome no documento. Entretanto, apareceu depois um bloqueio escrito diversos, bloqueio administrativo. Aí você fala, pô, já vem aquela interrogação, aquele susto. Mas basicamente aqui no Detran de São Paulo, eles estão fazendo o quê? Por mais que você consiga fazer isso de forma online, eles estão pedindo que você faça um agendamento, compareça presencialmente com esses documentos físicos e originais para realmente eles confirmarem a autenticidade se você que solicitou. Isso com o intuito de evitar tantas fraudes que infelizmente vêm ocorrendo. Então, aí você tem que ver. Se você quer adiantar o caminho pelo digital, boa parte, ou se você já faz o agendamento direto lá no Detran. Certo? Outra coisa, taxa de transferência. Até anotei aqui. Caso você precise fazer o licenciamento, primeiro semestre aí, pelo menos de 2024, R$ 432,49. E caso já esteja licenciado, R$ 272,72. Uma outra observação. Caso você tenha adquirido um carro de um outro município. Eu, por exemplo, comprei um carro do mesmo município, então
não tenho a necessidade nesse momento de fazer a alteração de placa, caso ainda seja aquela cinza e do mesmo município, que é o meu caso atual, não tenho essa obrigação por enquanto. Agora, caso você adquira um carro, sei lá, você é de Guarulhos e comprou um carro de Campinas. Você, caso seja a placa cinza ainda, aquela antiga com lacre, você precisará fazer a alteração da placa para o padrão Mercosul. Aí você pagará uma custa, mais uma taxa. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um outro vídeo específico sobre esse tema. Mas um detalhe que eu acabei deixando passar: taxa de transferência, eu falei, entretanto, a taxa do laudo de transferência do ECV, aqui em São Paulo, numa média de 100, 120 reais. Certo? Então, eu acho que essas foram as principais informações. Deixa eu ver se eu não deixei passar nenhum detalhe. Acho que é isso. Laudo cautelar, as consultas, as dicas. E já deu bastante tempo, né? Então, caso eu tenha deixado algo de importante de lado, compartilhe aí nos comentários com o intuito de ajudar as outras pessoas. Se for um tema muito relevante, eu até posso gravar um vídeo complementar a esse. Mas é isso. Acho que são essas as dicas, né? Principalmente para quem nunca teve essa experiência e fica com certo receio. É relativamente chato, não vou mentir. Essa parte do medo de ver o carro, de comprar um carro, aquilo. Se você não tem tanta experiência, dependendo do valor do carro, o que eu aconselho? Se você tiver uma graninha extra, leve um mecânico ou leve uma mecânica, contrate um laudo cautelar. Isso com toda certeza ajudará a diminuir o risco bastante, mas não 100%, até porque carro usado muitas das vezes não dá pra, você colocar a sua digital ali atestando 100% em tudo. É um pouco de sorte, mas é claro que você tem que diminuir essas chances de correr riscos desnecessários, riscos que têm uma certa previsibilidade, né? E o que eu posso dizer a vocês também, marinheiro de primeira viagem, comprando um carro usadinho, cara, separe uma graninha também para fazer uma revisão, porque não é apenas sentar ali e abastecer. Faça uma revisão inicial, leve em uma mecânica, dê uma olhada em velas, correia, corrente, a depender do modelo do carro, fluido de freio, o sistema, na verdade, de arrefecimento, reservatório de expansão, ali os aditivos, se estão bonitinhos. O que mais? Válvula termostática, bomba d'água, essas coisinhas básicas que acabam deixando muitas das vezes a galerinha na mão. Certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essas dicas sirvam, sejam úteis para algumas pessoas. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex no lugar do i, é o número 1, loja do canal, backtoracing.com.br. Lá vocês encontrarão camisetas, bonés, chaveiros, adesivos, quadros, quem puder dar uma moral por lá. E também canal de avaliações, carros com L1, inclusive estamos rumo, na verdade a meta, né, dos 1.000 inscritos, então quem puder dar uma forcinha também será de grande ajuda. Então, até o próximo vídeo, valeu e falou. Fui!